Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. É uma honra enorme ter a sua companhia aí do outro lado da telinha aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje você vai conferir aqui no programa mais informações sobre a campanha Abril Marrom, que está aí buscando prevenir, na verdade, disseminar informações sobre a importância da saúde ocular. Nós também vamos falar hoje sobre suor excessivo, sobre dor e falta de prazer nas relações sexuais e ainda também vai ter informações direto do centro de Maceió, onde está rolando uma campanha para prevenir também, para ajudar as pessoas a entenderem a importância de ter cuidados com a voz. Muita coisa boa, muita informação hoje vai ter, viu? E eu estou contando com vocês, então não sai daí não, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que transmite a nossa programação ao vivaço aí durante todo o dia. Para você, seja muito bem-vindo mais uma vez, bom dia, muito bom ter você aqui com a gente, tá? Eu sempre gosto de falar isso. Eu quero até, inclusive, te chamar para também estar com a gente lá nas nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe. Nós estamos no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e lá no Facebook com a nossa fanpage, que é TV Mar, né? Como eu falei agora há pouco. Que além de você poder conferir, né, toda a nossa programação ao vivo, você também pode dar uma olhada lá nas nossas postagens, porque nós estamos sempre atualizando essas duas redes para vocês, com o conteúdo aqui dos bastidores da programação. Então também espero vocês por lá, tá certo? Vamos começar o dia com muita informação. Olha só que durante o mês de abril está rolando a campanha Abril Marrom. E aí quem vai falar sobre essa campanha com a gente já está aqui do meu lado, é a oftalmologista Elvira Ribeiro. Muito bom dia, doutora Elvira. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui com você. Vamos começar então falando qual que é o objetivo, doutora, dessa campanha? Bom, o objetivo é conscientizar a população do diagnóstico e tratamento precoce das doenças que causam cegueira. E para isso é importante esse mês que a gente vai fazer todos os anos para alertar a população que se deve procurar o especialista pelo menos uma vez por ano. Tá. Muitas doenças podem ser diagnosticadas e o paciente evitar até de uma cegueira, se tiver um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. E isso só se faz a nível do especialista. Certo. E doutora, quais são essas doenças que podem vir a causar cegueira? Bom, as principais são a catarata, né, o glaucoma, a retinopatia diabética. A catarata é a causa maior de cegueira reversível, certo? Ela pode ser revertida com o tratamento que é cirúrgico. A catarata é uma opacidade do cristalino. O cristalino é a lente que nós temos atrás da íris e que nos permite ver. Esse cristalino ele é transparente quando a gente nasce e ao longo do tempo vai se perdendo essa transparência e ficando opaco. E aí é a que nós chamamos de catarata. Ela é mais comum após os 55 anos de idade e, se for diagnosticada precocemente, é melhor, porque o tratamento hoje é precoce, o tratamento cirúrgico. O resultado é muito melhor quando nós temos uma cirurgia mais cedo, entendeu? Antigamente não, a cirurgia podia ser mais tardia, porque não existia, se a incisão era muito grande, se dava pontos. Hoje não, é uma cirurgia que não tem ponto, não tem curativo, é uma cirurgia que deve ser indicada mais precocemente. E a catarata, ela pode ser também secundária, né? Mas a mais comum é a senil, ou seja, que ocorre após os 55 anos. 85% das cataratas são senis. São devido à idade. Certo. E é por isso que é bom que todo paciente veja, muitas vezes tem uma baixa de visão e acha que é óculos. E a baixa de visão é a catarata que já começa a dar esses primeiros sinais.
Doutora, quais são os outros sinais, quais são os outros sintomas de que algo não está muito bem com a visão do paciente? Depende do tipo de doença, né? Se for a catarata, ela começa a ter uma certa dificuldade, dificuldade também de dirigir à noite, se incomoda muito com os faróis de carro e começa, às vezes, a baixar um pouco a visão. Quando é mais acentuado num olho do que o outro, às vezes o paciente nem percebe muito. Se tem um olho melhor, ele compensa e muitas vezes nem procura o oftalmologista porque acha que está vendo bem. Então, é importante esse diagnóstico precoce. Se for o glaucoma é a doença que mais causa cegueira irreversível no mundo. E o importante do glaucoma é o diagnóstico precoce. Esse é fundamental, porque 1 a 2% da população mundial tem glaucoma a partir dos 40 anos, que é a faixa mais frequente. Jovem até, né? Sim, e o glaucoma, ele é silencioso. Ele não dá sinais, não dá sintomas. Você não percebe, a não ser quando vai ao colega, ao oftalmologista, ele mede a pressão intraocular, que é a medida da pressão intraocular, ela ela faz parte da consulta, ele faz uma fundoscopia, ele vê se você tem alguma escavação papilar no nervo óptico. Então, uma série de sinais e sintomas que o oftalmologista, ele detecta, mas o paciente não percebe. Ele vai perdendo campo lateral e ele não percebe esse campo. Quando ele vai notar, ele só tem campo central. Então, ele perde essa orientação espacial, esse campo que é muito importante. Então, é necessário um diagnóstico precoce para que ele não perca esse campo, entendeu? Então, o glaucoma é preciso realmente que todo o paciente procure fazer ver o seu oftalmologista para um diagnóstico precoce. O outro é a retinopatia diabética. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, existe mais de 15 milhões de diabéticos no Brasil. Muita gente. Muita gente. E a diabetes, ela no início, se ela atingir o olho, ela também é silenciosa. O paciente não percebe, entendeu? Por quê? Porque a diabetes, ela é uma doença multifatorial. Ela é uma microangiopatia, ela ataca os vasos de um modo geral, né? Então, na retina, nós temos microvasos que são afetados por uma baixa de perfusão, né? Que é o que acontece na diabetes, na retinopatia diabética, e com isso vai havendo uma isquemia desses vasos, né? E, para isso, precisa de um tratamento através de laser e de outras medidas, mas um diagnóstico precoce, porque ela pode também levar a uma cegueira e aí é irreversível quando isso acontece. A gente está aqui falando sobre a questão do diagnóstico precoce, da importância dele, porque tem muita gente que só procura um médico, né, doutora? Sim. Quando realmente assim, a cegueira ela já está tendo um estado bem avançado. E daí a importância de você buscar o seu profissional, né, que você escolha aí, qualificado, um oftalmologista, Sim. para fazer sempre consultas regulares, né, doutora? Sim. É interessante é que muitas pessoas acham que o oftalmologista é um passador de óculos, né? E, na verdade, não é. A oftalmologia ela é vai muito mais além e, muitas vezes, o paciente não vai nem ao oftalmologista, ele compra um óculos numa banca numa drogaria, numa banca, isso no centro, vai experimentando, né? Aí diz, esse tá bom, né? Conseguir ver. Conseguir ver. E como depois dos 40 a dificuldade maior, na grande maioria dos casos, é para perto, então ele acha que aquilo resolveu o problema da vida dele, como e quando não é. Então, muitas doenças deixam de ser diagnosticadas pelo relapso do paciente em ir ao colega, ao oftalmologista. E mal sabe ele que, tendo essa atitude, ele pode, inclusive, estar até se prejudicando mais ainda, Sim, né, com doutora? certeza, porque ele não sabe, muitas doenças são diagnosticadas no consultório. Pois é. E olha só, minha gente, segundo a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, em 2015 havia cerca de 253 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo. E dessas, 36 milhões de pessoas eram cegas, né, na época.
Os dados da instituição, eles mostram que 75% dos casos são evitáveis e que 55% desses casos são mulheres. O que casa muito com o que a doutora Elvira estava aqui falando, né? Que os casos eles podem ser reversíveis, né, doutora? Sim, podem ser reversíveis, devem ser, né? É por isso que essa campanha, a gente está fazendo essa divulgação através rádio, televisão, justamente para alertar a população da importância de se procurar um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, não é? Porque, na verdade, a oftalmologia, ela se aplica em todas as faixas etárias, né? E é necessário, desde a criança ao nascer, com o fundo de olho, né? O que é praticado pelos oftalmopediatras, né? E no pré-escolar, para evitar a evasão escolar, porque muitas vezes a criança tem algum problema visual e não sabe informar, né, ao adulto. E o adulto, então, é fundamental. Então, é necessário e é por isso que nós estamos divulgando através desse Abril Marrom. Doutora, para a gente fechar, quais são as dicas que a senhora deixa aí para o pessoal de casa, além de procurar regularmente o oftalmologista? Bom, no sentido da oftalmologia, de um modo geral, ter cuidado com seus olhos, porque 85% das percepções do mundo se faz através dos olhos. Então, é fundamental que a gente cuide bem dos nossos olhos. Isso é verdade. Percebeu aí algum incômodo, algum sinal de que algo não está indo bem com a sua visão? Procurar um profissional. Ou então não precisa nem perceber. É verdade, né? doutora. É preciso, todo ano, estar atenta à procura do colega. Isso é verdade. Doutora, contatos, redes sociais, o pessoal que quer saber mais, que quer também, talvez até se consultar com a senhora, como é que eles podem fazer? Olha, nós somos do Instituto da Visão, né? O Instituto da Visão, o telefone é 2121-6868, quem quiser procurar. E nós estamos abertos a toda a população. E ali perto, na Santa Rita de Cássia, né? Ali perto, Farol, né? No Farol, ali perto dos Capuchinhos, perto ali da Santa Rita. E nós temos nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, e estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença Mara. aqui. Eu que agradeço a sua atenção. Bom dia, abraço para toda a equipe. Tá, muito obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco a gente vai falar sobre suor excessivo. Eu volto já já, não sai daí não. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis,
com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Vida faz bem pra você. Estamos de volta aqui com Bem Assim e olha só, mais informações para vocês. A principal função do suor no corpo é controlar a nossa temperatura. E através do vapor que o corpo libera, nós trocamos calor com o meio externo e resfriamos o corpo. É normal suar até 1 litro por dia. Entretanto, algumas pessoas elas suam em excesso. É a chamada hiperidrose. Lembra que a gente já falou uma vez sobre a... Daqui a pouco eu falo o nome, que é um pouquinho difícil. Bromidrose, pronto. Ela já está aqui do meu lado e ela vai falar sobre também a hiperidrose. Gente, cada nome. Roberta, meu amor. Olá, maravilhosa. Nosso dermatologista está aqui, Roberto Soriano, com a gente para conversar sobre a hiperidrose. Roberta, vamos começar falando o seguinte, né? As pessoas com hiperidrose, elas suam mesmo quando a temperatura ela está baixa ou quando elas estão, digamos, paradas, descansando. É muito suor mesmo? É muito suor. A hiperidrose é uma condição na qual você sua mais. Mesmo você estando em repouso ou sem nenhum outro estímulo, você vai acabar suando mais do que o normal. Como a Mara já falou, você suar é uma condição comum, você precisa suar para poder manter a temperatura do seu organismo. Mas você suar em situações que não tem, que sem estresse, ou que você não faça exercício físico, ou que não tem algum outro fator que provoca esse aumento de suor, não é normal. Então, isso é considerado uma hiperidrose. Quais são as causas, Roberta? A hiperidrose acontece porque existe uma hiperestimulação das glândulas sudoríparas. E aí ela pode ter várias causas. Pode ter uma causa de alguma ansiedade, algum fator emocional que esteja envolvido, pode ter como causa algum fator genético ou até mesmo alguma outra doença que esteja provocando esse aumento desse suor. Então, às vezes, quando eu tenho uma forte emoção, isso também pode acabar causando pode piorar um sintoma que você já tem, porque por uma forte emoção todo mundo pode suar. Mas você suar a ponto de isso lhe infligir alguma angústia ou de lhe dificultar nas suas atividades diárias ou de você atrapalhar a sua rotina, às vezes isso não é normal. As pessoas que têm hiperidrose, elas têm tanto problema que às vezes influencia na escolha de carreira, pode influenciar em algum relacionamento, pode influenciar até na escolha de atividade física. Então, esse tipo de suor excessivo é que é considerado hiperidrose. E qual que é o tratamento para esse tipo de suor excessivo? Existem duas formas de hiperidrose, são dois tipos diferentes de hiperidrose. Tem a hiperidrose primária focal, que é aquela hiperidrose que acontece mais em crianças, adolescentes, que geralmente tem mais algum outro membro na família, que tem também uma história parecida de hiperidrose, de aumento desse suor. Então, nesse tipo, como é um suor mais localizado, você não sua quando você está dormindo. Nesse tipo de condição genética, é mais assim,
sim, orientação de tratamento. E outro tipo de hiperidrose é aquela hiperidrose secundária generalizada. Diferente da focal primária, você sua em várias partes do corpo, você sua até mesmo dormindo, pode ter alguma causa associada a isso, alguma doença, alguma medicação. Então, a depender da causa da hiperidrose é que a gente vai determinar o melhor tratamento. Certo. E o sintoma, Roberta, é só o suor mesmo? Ou tem algum outro sintoma que também vai acompanhar? O sintoma é o suor excessivo mesmo, assim. Aí, às vezes, ele pode estar localizado quando é palmar, às vezes a mão fica mais pálida, fica mais vermelhinha, fica mais fria, mas o principal sintoma, o que caracteriza, o que dá o diagnóstico clínico é o aumento do suor. E para combater o suor, muita gente usa desodorante, mas aí tem aquela dúvida, qual que é a diferença, Roberta, entre o desodorante e o antitranspirante? Entre os tratamentos da hiperidrose primária, focal, existem os antitranspirantes, porque existem os desodorantes que não influenciam na transpiração, nas glândulas sudoríparas, e existem os desodorantes que influenciam. E aí, a depender do desodorante e antitranspirante, tem um que a população usa normalmente, e tem uns que são mais fortes, mais intensivos, que é o que geralmente a gente usa nos tratamentos. Esse seria o tratamento inicial da hiperidrose. Existem várias outras opções. Existe a iontoforese, que é quando é mais localizada, principalmente palmas e mãos, que é utilizando uma corrente elétrica para diminuir, dar uma desligada nessas glândulas. Existe a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que é muito bom para tratamento de hiperidrose em palmas de mão e plantas dos pés. Existe aí algum tipo de medicamentos anticolinérgicos para você poder associar a algum desses outros dois. E, em casos extremos, você pode fazer uma cirurgia, que é a simpatectomia, que é como se você também desligasse o nervinho que manda estímulo para o suor. E aí é mais com cirurgião torácica, em casos mais refratários a outros tipos de tratamento. Então, tudo isso pode ser usado no tratamento da hiperidrose. Uma dúvida aqui do pessoal que está nos assistindo, eles perguntaram sobre a questão do pé. Quando a gente sua muito, logicamente tem o chulé, né, doutora? Como é que dá ali para conseguir, não sei, qual que seria o tratamento para esse caso? O chulé, que a gente já até falou aqui, né, que é a bromidrose, ele é provocado por, às vezes, presente alguma bactéria que provoca o mau cheiro. E essa bactéria, ela geralmente acontece quando num ambiente propício, e aí entra o suor, naqueles pés molhados, aqueles pés com suor úmido, abafado, tem muito mais chance de desenvolver uma bromidrose. E aí vem todos aqueles outros fatores que podem ser feitos. Então, usar um talco para absorver a umidade, usar meia de algodão para poder absorver também um pouquinho desse suor, evitar aqueles sapatos sintéticos, dar preferência a sapato com couro, para poder prevenir o aparecimento do suor ou diminuir, absorver melhor esse suor e não deixar o ambiente propício para o aparecimento dessas bactérias. E tem como prevenir esse suor excessivo, Roberta? A prevenção está mais nas clínicas, digamos assim, você não tem como prevenir a quantidade de suor que você vai fazer, mas você pode, por exemplo, se o incômodo de ter um aumento de suor na axila é aquela pizza, a famosa pizza que provoca lá, então você vai usar roupa de algodão, que absorve melhor, né? Você vai usar os desodorantes antitranspirantes para poder prevenir um pouquinho desse suor, vai dar preferência a roupas mais frescas. Então, são esses pequenos detalhes que a gente consegue mudar, mas assim, prevenir a quantidade de suor só mesmo com tratamento. Usar desodorante antitranspirante no pé também, que é outra dúvida que falaram. Max faz isso. Faz bem, não faz bem? Não é melhor fazer isso? O desodorante, de todos esses tratamentos que a gente falou, é o mais prático e o menos invasivo, digamos assim. Então, para aquela hiperidrose que está no começo, ou que é pouca, não incomoda tanto, você inicia com os desodorantes específicos para hiperidrose que compra em farmácia, receitado por médico. Então, a gente começa com ele, aí orienta a mudança de estilo de vida, de meia, para depois partir para os outros tratamentos, porque os outros tratamentos todos têm algum tipo de efeito colateral. Os comprimidos colinérgicos, você vai dificultar um pouco para fazer infecção urinária, pode estar associada a isso, a dificuldade de urinar. O Botox, apesar de ser excelente, é um tratamento um pouco mais caro, um pouco doloroso. Então, assim, para tratamento inicial, de melhor custo-benefício, sem efeito colateral, o desodorante. Aí você usa no pé, usa na axila, onde tiver que usar. Onde você quiser usar, fica à vontade.
Doutora, para a gente fechar, quais que são as dicas, então, para o pessoal de casa? Já falou até algumas, né, sobre a questão das roupas mais leves, de algodão. A dica é assim, essa hiperidrose focal primária, ela acomete de 12% a 13% da população. E menos de 40% dessas pessoas procuram um médico. Então, assim, se você procurar um médico no início, receber essas orientações, talvez não vá provocar tanto dano emocional ou na autoestima ao longo do tempo. E vai permitir que as pessoas que sofrem desse mal, eles tenham uma vida, uma qualidade de vida boa. Fora isso, todas as outras dicas de roupas de algodão, roupas frescas e o tratamento e formação o mais precoce possível, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Ai, pouquíssima. Contatos, redes sociais, pessoal que quer mais informações ou até mesmo sobre outros assuntos. Mais informações vocês podem encontrar no @ClinPeleMaceió, que está falando sobre isso, sobre bromidrose e vários outros assuntos, ou @Roberta Soriano. Muito bem, muito obrigada, Roberta, mais uma vez. Sempre muito bom ter você aqui, todas essas informações. Obrigada, beijo. eu que agradeço. Bom dia, muito viu? Bom. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, está acontecendo lá no centro, nesta segunda-feira, uma ação para conscientizar as pessoas da importância de cuidar da voz, né? Desse instrumento que a gente tem, que a gente pode se comunicar. Essa ação é referente ao Dia Nacional da Voz, né? O Dia Mundial da Voz, que foi comemorado na segunda-feira, dia 16 de abril. E aí quem traz mais informações sobre essa ação é a nossa repórter Porlane Santos. Oi, Mara, muito bom dia. Olha, a gente segue falando aqui sobre o Dia Mundial da Voz. A gente se encontra no centro de Maceió, onde está havendo uma ação sobre esse dia, a Semana Nacional da Voz, né? E a gente está aqui com Gabriela Sóstenes, ela que é fonoaudióloga, vai nos passar mais informações a respeito dessa ação que está acontecendo. É o dia todo, Gabriela? Oi, bom dia a todos. É o dia todo, até às 16 horas. Né? A gente vai ficar aqui atendendo a população, orientando e, se houver necessidade, encaminhando para o posto Bebedouro. E esse atendimento que vocês estão fazendo, de que forma ele é feito? Que ele já diagnostica alguma coisa? É uma espécie de triagem? Como é que funciona? Não faz diagnóstico, mas são orientações, né? Uma anamnese rápida e que a gente pergunta alguns sintomas de voz que a pessoa está sentindo e quando tem necessidade nós encaminhamos ao posto PAN Bebedouro. Até sexta-feira, o pessoal que está sendo orientado aqui, ele pode ir e ser consultado lá. E essa Semana Nacional da Voz, fala um pouco sobre essa importância de se discutir esse assunto que muitas vezes passa até despercebido. Isso, tem 20 anos que acontece essa campanha, né? Aqui no Brasil, e é importante para que as pessoas, que alertar a população sobre os problemas de voz, que muitas vezes a rouquidão, ela é levada assim, as pessoas deixam para lá, a rouquidão muitas vezes é aceita socialmente, as pessoas acham bonitinho, mas pode ser até um câncer de laringe, quando é uma rouquidão mais persistente por mais de 15 dias. Pois é, então é necessário então acender esse alerta sobre os cuidados com a voz. Então, para você que está em casa, gente, dá tempo ainda de passar aqui até às 16 horas, essa ação vai estar acontecendo. Já o negócio está organizado, olha aí, já está se formando fila, inclusive, para ser atendido. E a gente tem aqui os profissionais conversando, inclusive, aqui com o pessoal que está sendo atendido aqui nas imagens. E eu vou ver o que é que eles estão achando dessa ação também. Muito bom dia, a senhora está sendo atendida. Tem algum problema na voz? Sim, rouquidão. Há quanto tempo já? Há muito tempo, não tenho previsão de quando, mas há muito tempo. Já havia procurado um especialista antes para tratar disso? Não, mas sempre me mandaram procurar, mas eu nunca procurei. Aproveitou então a oportunidade agora? Sim. Qual é o nome da senhora? Marcelônia. Então, olha, igual a dona Marcelônia, Mara, muita gente ainda pode também aproveitar essa oportunidade para tratar de repente uma rouquidão que está ali adormecida e esquecida. E a gente volta aí para o estúdio com você diretamente aqui do centro de Maceió, com imagens de Flávio Santos. Muito obrigada, Porlane Santos e Flavinho, aí por todas as informações de vocês. E é isso, está acontecendo essa ação. Se você também quiser participar, é só você correr lá no Centro Praça Marechal Deodoro. Seguinte, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta para falar sobre dor e falta de prazer durante as relações sexuais. Esse problema que tem atingido muitas mulheres. Eu volto já já, não sai daí não.
Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Vida faz bem pra você. Já estamos de volta aqui com meio assim. Eita, meu Deus, minha garganta. Vamos lá, minha gente, força. Olha só, uma pesquisa no Reino Unido mostrou que pelo menos 10% das mulheres de 16 a 24 anos sentiam dores frequentemente durante a relação sexual. E aí, esse é o nosso assunto agora, com essa mulher que eu estava aqui comentando nos bastidores, que eu realmente não a vejo desde o ano passado. Milka Freitas, educadora sexual. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Por isso que eu já vim desejando feliz ano novo para todo mundo. Acho que foi em novembro. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Não vamos deixar isso repetir. Muito bem, deixa não. Já vamos logo então começar perguntando, é normal, Milka, sentir dor e falta de prazer durante a relação sexual? Eu posso dizer a você que a gente pode até substituir essa palavra normal por natural, porque naturalizou-se. Exatamente. Né? Porque assim, se a gente for levar para o contexto do normal, o que a gente entende como normal, sim, a gente coloca a pessoa como algo muito patológico e que aquilo é normal, a patologia daquela situação, ou a doença daquela situação. E, no entanto, as pessoas naturalizaram essa dita normalidade de sentir dor. Traduzindo, não é interessante a mulher sentir dor, apesar de que pode acontecer com frequência. Seja no momento de tensão, quando ela está recebendo uma penetração pela primeira vez, ou quando ela já está num relacionamento, independente de ser com um homem ou com uma outra mulher. Então, tudo, a depender de como está aquele sistema, né, genital dela, ela pode vir a sentir dor. O que também não é uma coisa de outro mundo. Ela é multifatorial. Vai de uma coisa simples, como de repente um estresse, uma tensão, a de repente até um câncer, que aquela região ali está comprometida. Mas cada caso é um caso. Certo. Nessa pesquisa, eu achei bastante interessante esse dado, né? As mulheres que participaram dessa pesquisa, elas falaram assim, eu simplesmente aceitava a dor. Tipo assim, eu achava que era algo normal.
que eu sempre iria sentir dor durante a relação sexual. E aí eu pergunto, muitas mulheres passam por isso, né, Milka? Muitas. E principalmente aquelas que já vêm num relacionamento, seja com homens ou com outras mulheres. E aí, quando ela naturaliza isso, eu sempre digo, a mulher que ela deixa de sentir o prazer dela, ela diminui o seu tempo de vida e aumenta a perspectiva de vida da outra pessoa. Porque você está perdendo de ejacular, de lubrificar, de ter orgasmos. E essas dores, quando, digamos, é causada por algum tipo de tensão, vamos colocar uma coisa que é muito comum chegar nas minhas redes sociais. Milka, eu preciso salvar a minha relação, só que eu já não sinto mais o prazer que eu sentia no início. E toda vez que a gente vai fazer sexo, dói. E aí, o que é essa dor? A falta de lubrificação. Aí não usa um óleozinho para hidratar, que é interessante que não tenha, esqueci agora o nome do produto, da substância, mas é como se fosse uma... Não tem um KY que adormece? Sim. Agora eu esqueci como é que chama o nomezinho. Mas que não adormeça aquela região, que não seja anestésico. Sim. Aquilo dali. Porque senão ela pode ter, de repente, algum corte, ter um incômodo maior e não percebe porque está anestesiada. Então, o não lubrificar e a tensão ou essa preocupação, preciso salvar minha relação, em que ela se obriga a fazer sexo, e isso pode causar dor, que é o que a gente chama de dispareunia. E aí, essa dor, né, toda essa questão dessa falta de prazer nas relações sexuais, a gente pode colocar também como uma questão cultural, que é como se a mulher ela tivesse desde muito antes, como se ela fosse a pessoa que fosse obrigada a dar prazer numa relação sexual, né? Existe essa questão cultural? A questão cultural, ela é muito forte. E assim, quanto mais eu pesquiso sobre essa... Agora eu estava fazendo um projeto, justamente para a Prudence, e eu estava pesquisando esses 10 últimos anos do que foi discutido sobre educação sexual, principalmente no Brasil. E é incrível como esse reforço, ele sempre é evidenciado. Por mais que a gente tenha se empoderado, e claro, eu não posso comparar a mulher de hoje com a mulher de 10 anos atrás. Sim. Lógico que a gente hoje se permite muito mais. Mas ainda existe a preocupação com aquelas que não se permitem. E essa não permissão faz com que ela não respeite o corpo dela. E isso é um não respeito inconsciente, muitas vezes. Quando as pessoas falam, mulher de respeito é aquela que faz e acontece, que está toda prendada. Não, para mim, mulher de respeito é quando ela começa com respeito ao corpo dela, ao limite dela, como ela se vê, como ela se enxerga. E a gente tem uma tendência cultural muito forte de dizer, a mulher procura mais o médico. Mas quando é que a mulher procura o médico? Ela procura para ver se não vai bem, né? De repente tem um corrimento ou por conta de uma mamografia, algo que é muito comum. Mas a mulher, para poder ela ter uma prevenção à saúde sexual, é muito difícil. Você conversar com a mulher e dizer assim, você vai regularmente ao médico para ver como está a sua saúde sexual? Não, mas eu não estou nem fazendo sexo, mas a sua saúde sexual não é o sexo, entende? Então, acaba que naturaliza essas dores que são comuns em qualquer faixa etária. E é bem interessante isso que a Milka acabou de falar, porque as mulheres, às vezes, elas não sabem, não é, Milka? Essa questão aí da saúde sexual confunde-se muito, entra muito aí na área do sexo. Elas pensam que é isso, né? Tipo assim, se eu não estou praticando sexo regularmente, não preciso ir ao médico. E não é assim, né, Milka? Eu conheci uma jovem que ela tem uns 45 anos. A primeira vez que ela foi no ginecologista tem 2 semanas. Gente. Eu fiz essa... Eu disse, não, e tem muitas mulherada como... não faz isso com vocês, tá? Aí eu disse, mas, meu anjo, por que você nunca foi ao ginecologista? Eu não entendi. Aí ela disse, mulher, eu não tô fazendo nada com ninguém, eu vou fazer o quê lá? Não entra nada aqui. Eu falei, meu Deus, mas sai. Não faz isso. Não faz isso, mulher. Aí eu até brinquei com ela, fiz, olha, se masturbe, não precisa você colocar nada não, mas se masturbe que você vai ver que é muito importante você dar atenção aí a essa genitália. E ela foi morrendo de medo, o que é que vai ser introduzido nela, entende? Então, tem outras mulheres que também têm dispareunia, né, que são essas dores na hora da relação sexual, que são mulheres vagínicas, que elas não aguentam a introdução nem de um cotonete, porque aquela parede da musculatura, né, da vagina, sim, ela fica tão contraída, Mara, que não tem vento que entra ali. Né? E aquilo machuca, deixa a mulher completamente dolorida. Ela pode até ejacular com uma masturbação que não tem introdução, que seja estimulada através do clitóris, mas fora isso, não. E isso, quando a mulher
tem esses alertas assim, eu não consigo que entre nada aqui, seja independente se ela faz sexo com homem ou com mulheres. É sempre um sinal de alerta. O que é que está acontecendo aí que você não consegue relaxar? Não é obrigado as mulheres terem penetração, entende, Mara? A gente tem que dar uma atenção, que é uma bandeira que eu estou levantando muito, que são as pessoas assexuadas. E a maioria dessas pessoas assexuadas, a maior porcentagem é entre as mulheres. E são aquelas pessoas que não gostam de intimidade sexual com uma outra pessoa. O que também não impede que ela tenha o prazer dela na masturbação, no sarrinho, sem ter essa troca e possam ter uma relação afetiva com alguém. Só que aí o que acontece? Essas mulheres que são assexuadas, por conta dessa cultura, se obrigam a se relacionar com alguém, muitas vezes parceiros, e aí obrigam o corpo a ter que fazer sexo, porque o normal é todo mundo gostar de sexo. E aí vem as dores, vem consequências. E é por isso que eu digo, respeite o seu corpo, conheça o seu corpo, que você já evita muita coisa. Buscar ajuda é o caminho? Sempre. E também se conhecendo, como você também acabou de falar. Sempre. E quando eu falo de buscar ajuda, não é a questão assim, eu preciso ir num psicoterapeuta sexual, porque ele precisa dizer qual é o meu problema que eu não gosto de sexo. Né? O que é que eu tenho? Que problema é esse que eu não gosto de sexo? Não, eu vou a uma terapia sexual para eu me organizar quanto pessoa. O que é que eu preciso ver no meu corpo? O que é que eu preciso... E tirar essa coisa que eu sou normal. Não, porque minhas amigas todas gostam de sexo, se eu não gosto, eu não sou normal. Eu boto um xizinho nessa palavra normal e coloco, olha, pra mim não é natural eu gostar de sexo. Eu vejo minhas amigas falando, mas pra mim não é natural. Só para o desencargo de consciência, eu vou procurar um profissional para ver se tem alguma coisa que de repente está me incomodando, que eu não queira ter, porque pode ter um trauma, pode ter alguma lesão, pode ter algum desconforto, ou não pode ter absolutamente nada e simplesmente ela não tem essa aptidão. Entende? E aí toda forma ela descobrir, né? Sempre. Nunca vá numa terapia sexual, num psicólogo ou num profissional de ginecologia, por exemplo, sempre achando que as outras são todas normais e você é anormal, porque você não está sentindo absolutamente nada que aquelas pessoas estão dizendo. Que uma coisa que perguntam muito, qual é a frequência do sexo? Gente, se você está casado, quem vai dizer é o casal. Agora, se você, digamos, eu gosto de sexo, sei lá, uma vez na semana, isso não é normal não, né? É normal. Depende. Se você gosta de sexo todo dia e lhe faz bem e não atrapalha a sua funcionalidade, tá tranquilo. Se você só gosta uma vez na semana, tá tranquilo, porque é o seu corpo que está dizendo isso. Porém, é só observar como é que está esse relacionamento. Esse relacionamento me estimula ou me desestimula? Entendeu? Então, assim, é uma boa pergunta se fazer. É se perguntar, esse relacionamento me estimula ou me desestimula? Porque se ele é desestimulador, então naturalmente eu não vou ter vontade de fazer sexo com a outra pessoa. Porque, sei lá, não sabe nem onde é que aperta no meu botãozinho, por exemplo, que é o clitóris. Então, desestimula. Então, é o que eu sempre digo, Mara, nunca fechem a visão para se comparar a padrões. Sempre observe como você está e como está a sua relação. Conversar com o parceiro, com a parceira, também é algo importante nesse processo de você compartilhar com o outro, olha, eu estou sentindo dor, eu vou buscar ajuda. Também manter o outro ali informado, ciente do que está acontecendo? Sempre. Diálogo sexual, sempre. Sempre. Onde é a câmera? Aqui, né? É essa aqui. É essa aqui. Isso. Diálogo sexual, sempre. Fica aí a palavra. Essa é a meta para a vida. E o diálogo sexual não pode ser um monólogo, pode ser uma contracenação, entendeu? Mas tem que ter, você tem que dialogar com você, entende? E você tem que o diálogo com você vai ser, o que é que eu não estou gostando? Estou me relacionando com uma pessoa. O que é que eu não estou gostando nesse relacionamento? Eu acho que eu não gosto assim. Que não necessariamente quer dizer que é a prática sexual só, mas uma série de coisas. Não sei, eu acho que meu corpo, eu não me sinto bem mostrando para aquela pessoa. Não sei, o sexo oral dessa pessoa também não está legal, eu tenho vergonha de dizer o que é que eu gosto. E se eu disser que eu gostei de algo que eu vi numa novela, num filme, ou que as minhas amigas comentaram? E se essa pessoa, entende? Como também tem que ser permitido aos homens, independente de se relacionarem com mulheres ou com homens, de colocar o que é que eles gostam. Porque existe uma cobrança muito grande que o homem tem que ser viril, potência e não pode mostrar as suas fragilidades, entende? Então, cada um no seu espaço, principalmente aqueles que estão dentro do mesmo espaço, mas tem o seu espaço também individual, que tem essa aproximação. Certamente, eu não tenho a menor dúvida no que eu vou dizer agora, quando existe esse diálogo sexual em que os parceiros ou as parceiras
enfim, independente de sua identidade sexual, colocam o que gostam, o que não gostam e querem ter essa harmonia dentro do relacionamento, o resto, tudo flui, Mara. Tudo. Não tem onde você colocar... Discussões vão ter, empecilhos vão ter, mas quando você é muito clara, a coisa flui, que, sabe, vai ficar muito natural. Ah, eu sei. Sei lá, provador de loja. O que é que você acha? Tá entendendo? A pessoa viaja com você. Não quer dizer que você vai pro provador de loja, mas a pessoa viaja e não fica achando que tem nada errado ali. Porque eu acho que é até interessante você colocar isso, né? Porque tem muitas vezes que nos casais, um gosta mais, né, assim, de, vou pensar aqui algumas loucuras, e o outro já é mais contido, né? Diz assim, não, isso é coisa... Você tá doida? O que é isso? E aí eu acho que rola bem, sabe? Quando você conversa com o outro, aí você vai aprender o que é que o outro gosta, quais que são os limites do outro. Você também pode negociar algumas coisas, pode né? Negociar. Uma coisa que as mulheres falam muito é que quando elas se relacionam com homens, é que eles pedem muito sexo anal. E aí, mas amiga, como é que eu faço? Primeiro, você tem que ver se você está apta a receber alguma coisa por trás, né? Porque você não pode simplesmente... Porque, olha, existe uma cultura religiosa, se a pessoa for, né, adepta a essa cultura religiosa, uma cultura familiar, uma cultura social. Como a menina, eu fui fazer a despedida solteira dela, ela fez, Milka, eu vou casar daqui a uma semana. Eu quero saber se eu já posso fazer de tudo depois que eu casar. Eu disse, de tudo, cara. Meu marido é doido para fazer, meu noivo é doido para fazer sexo anal. Mas minha mãe disse que depois que a gente casa, a gente pode fazer, mas antes a gente pode não, que vai ser puta. Aí eu fiquei assim, mulher, faz o seguinte, você tenta, não esqueça, principalmente de óleo lubrificante e preservativo. E se você tiver hemorroidas, por favor, não faça. Já deixou a dica. Mas você tem que perceber se você está relaxada, se a sua cabeça não está sua mãe dizendo alguma coisa. Se você vê que não dá, não faz. Respeite seu corpo, não faça. Porque sexo não vai segurar ninguém. Isso. O que vai construir um relacionamento é como vocês dialogam. Essa troca, né? Essa troca, não tem pra onde correr, não. Encontrei ela um ano depois e ela disse que tentou e nunca mais ela vai fazer porque não teve jeito. Tá vendo? É o que eu digo, dá pra negociar. Se ele quiser, ele deixa, arrume quem ele quiser, 10 amantes, mas aquele não entra mais. Olha aí, tá vendo? Tudo com conversa. Você às vezes cede um pouquinho, o outro cede, e assim vocês vão cada vez mais se conhecendo. E os homens, Milka? A gente tá aqui, a gente falou sobre as mulheres, né? Os homens também pode ser que eles sintam dor. E aí entra também o que você falou, né? Dessa questão da cultura do homem ser viril. A gente vai até falar aqui, né? Do homem dar conta do recado. Também tem muito isso, né? Tem. Os homens podem sentir dor, os homens podem brochar, como dizem. Os homens podem ter ejaculação precoce. Os homens podem ter respeito por seu corpo, que o homem que tem respeito por seu corpo, ele vai responder também em respeitar o corpo da outra pessoa. Uma pessoa consciente, porque tem aqueles que pegam as suas frustrações e descontam na outra pessoa, né? Infelizmente existe esse mau-caratismo. Mas quando o homem ele não respeita o seu corpo, ele sofre, ele fica depressivo, ele fica estressado. Às vezes, tem muitos que ganham peso por conta disso, como também acontece com as mulheres. Então, assim, se você tem esse cuidado e essa atenção com o seu corpo, não é para você ser a potência do sexo, é para você ter uma vida saudável. As pessoas têm que começar a aprender a cuidar da sua vida sexual, porque respondem todas as outras áreas do seu organismo. Não tem como você não cuidar. Uma coisa que acontece muito, pronto. Até vou fazer um livro, viu? Adiantando, fazer um livro contando as histórias de todo mundo que manda. Ai, gente, eu quero esse livro. As histórias que todo mundo conta. A gente já está botando no raspão, como diz a história. Teve um rapaz que ele disse o seguinte, ele já tem 2 filhos, um casal, de adolescente. Ele tem acho que seus 40 e alguma coisa. Ele chegou e fez assim, Milka, eu tenho um teste impecável para saber se a mulher está bichada ou não. Eu disse, mulher bichada. Eu já olhei com essa cara. Eu disse, como assim, mulher bichada? Ele fez, minha amiga, é só você colocar um preservativo de menta, que se ela começar a se coçar e correr é porque tá bichada. Eu fiz, engraçado, eu pensei que é porque a mulher tinha alergia. E não, porque estava bichada. Primeiro que eu nunca vi mulher bichada. Aí assim, você veja, exatamente, né? Exatamente esse é o primeiro pensamento, bichada. Aí por que eu contei essa historinha? Você veja como é colocado na cabeça do homem que a mulher, ela pode ter alguma doença sexualmente transmissível por conta de um preservativo. Mas ele não. Ele não. E ainda ele disse assim,
Eu fiz, mas assim é melhor você fazer outro, já que você usa esse teste que está completamente errado, que não tem nada a ver, porque eu particularmente eu tenho uma alergia a esses preservativos ou produtos de menta e não estou bichada, como eu disse a ele. Mas se você quer fazer o teste se a mulher está bichada ou não, então eu acho melhor você não usar mais o de menta, né? É melhor você se cuidar, porque ao invés de você ficar preocupado se ela vai correr ou não, você se preocupe também com a sua genitália. Então quer dizer que se você colocar o de menta e você sair correndo, o seu pênis também está bichado. Segura essa. Tá entendendo? Aí ele fez, não, mas tem mulher que não liga não. Olha, pode botar em todo canto, pode fazer anal, pode fazer que não liga não. E eu boto com tudo. Veja, por que ele falou eu boto com tudo? Porque o homem nunca vai pegar nada, porque ainda existe uma história lá atrás, secular, de que mulher, quando eles se relacionam com mulheres, não infecta ninguém. E que anal não infecta ninguém. Então o homem pega assim, se ela quer, Você então... vê, que isso é um pensamento tão antigo. Eu tô aqui bestinha, porque isso ainda existe. Isso foi 15 dias atrás. Olha só. Isso foi 15 dias atrás. Gente. Então eu disse, olha, você tem que cuidar do seu pênis, porque seja no ânus ou na vagina, ou seja lá onde você quer introduzir esse pênis, tem que colocar um preservativo, tem que deixar essa linguagem que mulher está bichada. Você tem que orientar essa mulher que for fazer sexo, você que diz que não liga para a camisinha, que ela ligue, porque enquanto ela diz que não gosta de camisinha, é você que está se colocando em risco. O homem não tem que mostrar virilidade quando a mulher diz que não gosta de camisinha. Ele tem que mostrar a responsabilidade, porque também acontece. Exatamente. Então, a responsabilidade com a saúde sexual, com o uso do preservativo, é tanto do homem quanto da mulher. Não tem essa coisa, né? Gente, não existe nem mulher bichada, nem mulher afolosa. Nosso tempo já está aqui bem curto, mas vamos lá, vamos correr. É tão bom, né, que o papo flui. Vamos lá. Produtos que podem ajudar as mulheres a não terem dores, enfim, a serem estimuladas, existem, né? E estão disponíveis aí no mercado, né? Existem, mas antes de usar qualquer produto, procure o ginecologista e o urologista. É importante, para ver também como é que está o sistema urinário dessa mulher. Certo. Tá? Para o homem também, procure o urologista, mas sempre procure antes. Agora, se for uma mulher que ela já sabe que ela tem, de repente, um comprometimento na lubrificação, um ressecamento vaginal, é sempre bom ela usar um óleo lubrificante sem anestésico, para não ter problema, que são os mesmos óleos de quem pratica sexo anal tem que usar, sem anestésico. Mas, com certeza, o seu ginecologista ou a sua ginecologista vai orientar qual o óleozinho mais adequado. De repente tem uma irritação, alguma coisa, mas sempre óleo lubrificante. E se você já tiver uma união estável, é conversar com a pessoa que você se relaciona para ir com calma, para não machucar. Muito bem. Você trouxe aqui camisinhas, trouxe. Hoje eu trouxe. Você trouxe qual? Eu agora fiz assim, eu não sei nem... Eu tô de short, tá, Brasil? Mas tô de short, marido. Olha, hoje eu trouxe de caipirinha, vou mostrar aqui pra galera que tá acompanhando a gente. A caipirinha que eu digo que nem o Detran pega. Detran, viu? Todo mundo aí do trânsito não pega no bafômetro, não deixa ninguém Da última bêbado. vez ela trouxe o... Neon. A Neon. Foi a que brilha no escuro. Que foi a... Como é que a gente brincou do Star Wars, né? Fica aí a dica. A gente brincou, olha que comprometedor, nós brincamos. A gente pegou os vibradores. A gente brincou aqui, né? Mas enfim. Essa é de caipirinha, ela é maravilhosa. Muito ela bem. É coloridinha. E vamos aos avisos, né? Isso, eu quero convidar vocês a assistirem a hashtag Desafio Nights com Milka Freitas. Vocês colocam lá no YouTube, que foi um desafio que a gente fez da ONU Brasil, da UNAIDS Brasil, que era falando sobre respondendo as perguntas de internautas. Foram recolhidas mais de 50 perguntas e esse desafio foi direcionado a youtubers que já eram famosos. Eu não sou youtuber, não sou famosa no Brasil inteiro, mas eu aceito o desafio porque eu sou abusada. Então, entrei em contato com o pessoal da UNAIDS, fizemos esse vídeo lá no Teatro Deodoro, que eu agradeço muito, principalmente a turma do Piracema Studio. Convidamos uma senhora de 84 anos, uma surda, uma pessoa surda também e lésbica para poder representar ao público e a intérprete. E aí nós fizemos o hashtag Desafio Nights. E eu tenho muita felicidade em dizer a vocês que nós estamos em todas as plataformas da UNAIDS. Eu estou super feliz. Corre lá para conferir. Eu já vou terminar aqui o programa, site, YouTube, tudo da UNAIDS. Nós estamos lá como um dos melhores, justamente, junto com os youtubers. Assistir, maravilhoso. E tem Transshow? Tem Transshow, dia 21, agora, sábado, que é o espetáculo Transformista. Vai ser uma homenagem ao Reinaldo, que infelizmente foi assassinado no ano passado.
né? E a gente já ia fazer essa homenagem, ele estava preparando essa homenagem, né, da carreira, 20 anos de carreira dele, mas aí nós antecipamos e vai ser um show com muito carinho, R$10, mais 1 quilo de alimento, sábado, Teatro de Arena, anexo ao Deodoro, vai ser muito lindo, vai ser muito bacana. Uma dica aí para vocês, e aí pra gente fechar, redes sociais e contatos, né? @Milka Freitas Oficial, vocês podem mandar as historinhas de vocês, quem sabe a sua história não vai entrar no meu livrinho. Vai ser um livro simples, mas vai ser um livro com muito amor. E aí vocês colocam lá que a gente sempre conversa pelo direct, ou então Facebook, LinkedIn, quem quiser saber do meu trabalho, estamos aí. Maravilhoso. Dicas ótimas. Eu já estou aqui pensando qual será o próximo tema do nosso próximo encontro. Vou acampar aqui. Vou acampar, sim, já sou da casa, porque eu sou abusada. Bom, olha, estão pedindo para você trazer brinquedinhos sexuais. Trago, vou trazer o George. Produção, Pronto. vou trazer... Não, eu tô aqui, né, produção? Vou trazer o George. O George é meu boneco inflável. Então, já falaram isso, então vamos fazer esse tema. Com moderação. Risada, a risada do George. Vamos fazer esse tema com claro, com moderação, né? Porque estamos pela manhã. Mas vai dar certo. Ela vai dar o jeito dela. Eu prometo que eu trago o George com um roupão, né? Protegendo a sua pureza. E a gente fala sobre os brinquedinhos. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meu amor. Bom dia. Sempre muito bom você aqui. Que bom, eu também adoro. Muito bom mesmo. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, 10h30 da manhã, tem mais Vem Assim, e eu aguardo vocês. Um grande beijo, uma maravilhosa quarta-feira. Tchau, tchau.